Bom dia, queridos irmãos que estão aqui presentes, irmãos que estão se reunindo conosco através da internet. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta manhã, mais uma vez reunidos para estudar a santa palavra de Deus, a palavra que nos edifica, a palavra que transforma a nossa vida para nos tornar semelhantes a Deus, cada dia mais. Graças a Deus pela escola dominical. Para mim é a escola mais importante da vida, porque é a escola que vai produzir em nós frutos para a eternidade, né? O conhecimento que a escola dominical nos produz, irmãos, ninguém nunca irá nos tirar, e ela vai produzir em nós frutos para a vida eterna, né? Nós vamos entoar um cântico de louvor nessa hora. Vamos primeiro orar, vamos orar e depois vamos estar entoando um cântico de louvor nessa manhã. Senhor, nós te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade, porque o Senhor está conosco reunido aqui nessa manhã, tua igreja congregada. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor tem prazer quando há reunião dos teus servos, dos santos do Senhor, e nós temos prazer, Senhor, em vir à tua casa para adorar o Senhor, para bendizer o teu nome, para aprender da tua palavra, estudar a tua palavra. Amamos a tua lei, a tua verdade, Senhor, porque é ela que transforma a nossa vida e produz em nós frutos, ó Deus, que permanecerão pela eternidade. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco, revela-nos a verdade. Queremos receber do Senhor, direto da fonte, a manifestação da verdade para a nossa vida, Pai. Fala conosco, nós choramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. A lição dessa manhã, irmãos, nós estamos estudando a revista da Educação Cristã, o Evangelho Pervertido, e nessa manhã nós vamos estar estudando a lição de número 11. Os irmãos que têm a sua revista em casa podem acompanhar o Evangelho da Santificação. E tem um cântico que eu gosto muito, que nós cantamos aqui na igreja para adorar o Senhor, que é um cântico que fala sobre o pecado, a justificação, a santificação e a glorificação, que a palavra de Deus nos diz. Então nós vamos cantar agora adorando o Senhor e já vamos refletindo, enchendo a nossa alma dessa palavra, porque é em cima dela que nós vamos meditar nessa manhã. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Aleluia. Irmãos, nós precisamos, essa palavra precisa estar firmada na nossa mente e no nosso coração, para que ela produza em nós o fruto para o qual ela foi destinada, né?
Nós fomos livres do poder do pecado quando fomos justificados em Cristo Jesus através do seu sangue. Nós somos libertos agora do poder do pecado, do domínio do pecado. Estamos no processo de santificação, caminhando com o Senhor, e seremos livres da presença do pecado. Assim nós seremos glorificados no Senhor. Nós vamos estudar então nessa manhã sobre o Evangelho da Santificação. Nós temos estudado sobre a perversão do Evangelho. A perversão do Evangelho. Como que o Evangelho de Jesus tem sido pervertido nesses dias, tem sido pregado um Evangelho diferente, um Evangelho às vezes torto. E nós precisamos estar sempre retornando à origem do Evangelho puro, do Evangelho simples de Jesus, o Evangelho que nos conduz à vida eterna. Efésios 5, capítulo 1 a 21. Então a palavra de Deus nos diz assim, eu vou estar lendo na versão Novo Testamento na linguagem de hoje, NTLH, e diz assim: vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso, jamais receberão a parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Versículo 6, não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Palavra maravilhosa, né, do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Nós vamos estar seguindo a orientação da nossa revista aqui, conforme o pastor pediu, né? Então a introdução diz assim: olha,
nós ficamos assustados com a quantidade de pessoas hoje que se dizem evangélicas, mas não apresentam uma vida de santidade. Pessoas que se apresentam como crentes, mas continuam negando a fé pelo seu comportamento. Pessoas que estão na igreja, que não apresentam sinais de arrependimento, mudança de vida e de atitudes. O Evangelho de Deus é a boa nova do arrependimento e da mudança de vida. Onde Jesus habita, produz transformação. Todo aquele que é nascido de Deus busca uma vida de santificação e vive inconformado com o pecado, segundo 1 João 3,9. A lição de hoje é sobre o Evangelho que produz santificação. Irmãos, a nossa vida cristã, ela não pode ser incoerente. Ela não pode ser incoerente. E muitas vezes a gente vê as pessoas vivendo uma vida incoerente. O que é uma vida incoerente? É você pregar uma coisa e viver outra. E nós sabemos que nós temos uma dificuldade muito grande em praticar aquilo que nós pregamos. O apóstolo Paulo fala sobre a luta, né? Que nós vivemos na carne, entre a carne e o espírito, em praticar aquilo que nós pregamos. Aquilo que eu não quero é o que eu faço, e aquilo que eu quero fazer, muitas vezes é o que eu não faço. Então é uma luta nossa diária. Mas nós precisamos caminhar com Jesus nesse processo de santificação, uma vez que nós fomos justificados em Cristo através do sangue. Quando nós recebemos a Jesus em nossa vida, quando nós cremos no Filho de Deus, o sangue de Jesus nos lavou dos pecados. Quando nós adentramos a presença de Deus hoje e nos apresentamos a Deus em oração, para conversarmos, para nos apresentarmos, o Senhor não nos vê como pecadores descobertos, mas o Senhor nos vê cobertos de sangue, do sangue de Jesus. Todas as vezes que nós nos apresentamos diante de Deus, Deus nos vê cobertos do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o novo e vivo caminho. É Ele que nos dá entrada e acesso ao Pai. Mas se nós temos o sangue de Cristo sobre a nossa vida e somos de fato filhos de Deus, então nós vamos entender hoje como que isso funciona. Por que a palavra de Deus diz que o caminho é estreito e que poucos são os que entrarão por ele? Porque infelizmente dentro da igreja do Senhor Jesus hoje, muitas pessoas estão enganadas a respeito da sua salvação. Então nós vamos ver. Primeiro, o que é a santificação? A Bíblia ensina que a santificação consiste de duas partes: a mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem. Cita os textos, a gente não vai ler todos porque o tempo é bem compacto. Paulo fala da santificação como uma mudança de hábitos e de comportamento. Precisamos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. Em síntese, santificação é andar de acordo com a nossa nova natureza. É abandonar o estilo de vida que tínhamos antes da nossa conversão e andar em novidade de vida. A ideia fundamental de santificação é a de separação. Nós somos santos. O que quer dizer a palavra santo? Quer dizer separado. Nós fomos separados por Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Jesus nos separou para Deus. Nós somos separados para Deus e sempre cobertos pelo sangue de Cristo. Mais embaixo, a santificação é uma obra sobrenatural de Deus na vida do cristão como resultado da sua união com Cristo. O cristão coopera com a sua santificação quando se utiliza dos meios que Deus lhe oferece, que são a oração, a palavra de Deus e os sacramentos. Ou nós nos batizarmos, nós mostramos ao mundo que recebemos Jesus, que cremos em Jesus como sendo Filho de Deus no ato do batismo. O batismo é uma demonstração de fé, e a ceia é um momento que nós temos comunhão com Deus, onde todas as vezes que nós nos reunimos e nos congregamos para comer o pão e tomar o vinho, nós nos lembramos do sacrifício de Jesus,
na cruz do Calvário. E isso tem que produzir em nós, irmãos. O momento de ceia, ele precisa produzir em nós um constrangimento pelo sacrifício de Jesus. Precisa mover dentro do nosso coração um ato de arrependimento, de consciência de que nós não fomos dignos do sacrifício de Jesus, mas que o Senhor Jesus se sacrificou por nós por amor. Por amor. Então, o momento de ceia, o ato do batismo tem que ser um ato consciente. Por isso nós não batizamos crianças. Ele precisa haver uma consciência de que Jesus morreu por mim e que eu preciso dele como meu Salvador. Então, o que é a santificação? Irmãos, a santificação, ela é um processo ativo. Ela é um processo ativo. Eu não vou ser santificado por obedecer regras morais. Eu não vou ser santificado por um processo de moralidade. Se fosse por eu seguir regras morais, então isso aniquila a obra de Jesus, porque não é pelos frutos, não é pelas obras que nós somos salvos. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu faço tudo correto. Não é pelas minhas regras de moralidade que eu sou santificado. Mas é uma relação proativa com Deus. Deus vai produzir isso na minha vida. Por isso que o apóstolo Paulo começa dizendo: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. É um relacionamento. É um relacionamento. A santificação é um processo de conscientização. O Espírito Santo é quem vai nos convencer do pecado e quem vai nos purificar e quem vai eliminar dentro de nós tudo aquilo que não agrada a Deus. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar num processo de intimidade com Deus, né? Então vamos lá. Seguindo aqui a revista, 5 fatos sobre a santificação. 5 fatos sobre a santificação. Primeiro, nós fomos santificados em Cristo Jesus. Como? Através do seu sangue. Nós fomos justificados em Cristo Jesus através do seu sangue, justificados através do sangue, e somos santificados em Jesus. Vamos ler lá 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Lê para nós, por favor, pastora Rita. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Isso. Em Cristo Jesus nós fomos justificados e santificados. Por quê? Não havia em nós justiça alguma. Não há em nós justiça alguma. Não há em nós santidade alguma. Mas através da pessoa de Cristo, através do sangue derramado na cruz do Calvário, e através da pessoa de Jesus em nós, pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo que habita em nós, que é a pessoa de Jesus Cristo, que é o Espírito de Deus, então nós somos santificados, nós somos justificados e santificados. Estamos num processo, caminhamos nesse processo de santificação através de Jesus. Por que Jesus é o nosso modelo, irmãos? Jesus é o nosso modelo de vida. Ele derramou o seu sangue por nós, nos salvou, nos lavou dos pecados, e Ele é o nosso mais velho, Ele é o primogênito. Então a santificação vem através de nós observarmos a vida de Jesus, nos identificarmos com Ele e querermos ser como Ele e sermos como Jesus. O Senhor Jesus também falou a segunda colocação. Então a primeira colocação, nós fomos santificados em Cristo Jesus. Segundo, nós somos santificados pela palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, Jesus falou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Foi Jesus que falou isso, né? Jesus pedindo ao Pai para nos santificar na verdade, dizendo que a palavra de Deus é a verdade. E ao mesmo tempo, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós somos santificados na palavra da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Nós somos santificados em Jesus, seguindo Jesus. A Bíblia diz que a vida de Jesus ela foi perfeita. A vida de Jesus foi perfeita. Ele foi irrepreensível. Jamais saiu dolo da boca de Jesus. Jamais saiu uma palavra da boca de Jesus que fosse digna de repreensão. A vida de Jesus foi perfeita. A Bíblia diz isso. A Bíblia de Jesus foi perfeita. Então, como filhos da luz, num processo de santificação, Jesus é a nossa identidade. Jesus é a nossa referência. Nós caminhamos olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em Jesus nós seremos santos. Através de Jesus seremos santificados para Deus. Nós somos também santificados pelo sangue que nos cobriu. Somos santificados pela fé, né? Pela fé nós somos salvos. Somos santificados pelo Espírito Santo também. A doutrina da santificação tem dois aspectos. Primeiro, a santificação posicional. Isto é, somos santos diante de Deus porque estamos em Cristo Jesus. Olha só. A santificação, ela é uma postura que você toma diante de Deus, é uma posição que você assume diante de Deus. E por isso ela é dinâmica, porque não é um processo simplesmente de você querer exercer moral, mas é uma dinâmica de você se submeter a Deus e de querer ser santo, conforme a vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus ela está relatada na Bíblia. O Senhor diz que as nossas obras devem ser boas, que nós devemos andar em honestidade, em justiça, em verdade, o tempo todo. Então nós sabemos o que devemos fazer de certo. Mas existem pessoas que não declaram Jesus como seu Senhor e Salvador, que não têm Jesus como seu Salvador, que são bons, que praticam a moral. Então, a santificação, primeiro, é uma posição que a gente tem que tomar diante de Deus, de querer ser santo diante de Deus. Senhor, eu quero ser santo, me ajuda nas minhas dificuldades. Porque a coisa vai muito, muito além de um padrão moral, irmãos. Vai muito além de um padrão moral. Às vezes você pratica tudo certo, mas o seu interior tem, às vezes, o nosso homem interior, ele tem maldades, às vezes, que só Deus conhece. Às vezes nós praticamos, as nossas ações são boas, mas o nosso interior é mau. O nosso homem interior, ele é mau. Então o Senhor Deus, se não for pela ação do Espírito Santo em nós, nós não conseguimos. Nós seremos para a sociedade, seremos pessoas corretas. Mas Deus conhece o nosso interior. Por isso que o salmista, por isso que Davi fala: Senhor, sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Porque o Senhor nos conhece por dentro, irmãos. Então não basta apenas você ter um caminho correto, você tem que estar santificado em Cristo. Quando nós assumimos uma posição de santificação e o Espírito Santo de Deus opera em nós, então o nosso caminhar vai ser um reflexo da presença de Deus em nós. A segunda coisa é que a santificação ela é experimental. Isso é o processo de santificação, quando vamos deixando as práticas pecaminosas e nos consagrando a Deus. Você vai perdendo a vontade de fazer aquilo que desagrada o coração de Deus. Isso vai deixando o seu coração de uma maneira natural. Nós vamos travar diariamente a batalha entre a carne e o espírito. Essa batalha a gente vai travar todos os dias.
Mas se você faz, Senhor, suplica a Deus, Senhor, eu quero ser santo, Senhor, eu quero agradar o teu coração, me ajuda, Senhor, porque eu sou falho, eu sou pecador, eu dependo de ti, Senhor, Espírito Santo me ajuda. E aí o Senhor vai gerar em nós esse processo de santificação, irmãos. Então, primeiro é posicional e é experimental, porque a vida cristã ela é um processo dinâmico com Deus o tempo todo, ela é proativa. Os 3 mandamentos para a santificação. Irmão, só um minutinho, porque essa cadeira tá... Tô com a perna totalmente dormente aqui. Os 3 mandamentos para a santificação. Nesse texto de Paulo aos Efésios 5:1-21, Paulo fala deste processo de santificação. Somos crentes, filhos do Pai, filhos da luz e templos do Espírito Santo. Precisamos obedecer 3 mandamentos para a nossa santificação: imitar a Deus, andar na luz e encher-nos do Espírito Santo. Então vamos ver esses 3 aspectos que o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Efésios, dos Efésios ou a igreja de Éfeso, que é uma carta para nós também hoje, né? Vamos ver o que Deus nos dá de orientação através das palavras do apóstolo Paulo. Primeiro, imitar a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Todo crente deve se esforçar em ser imitador de Deus. A palavra imitar, do grego mimet, significa seguir, copiar e emular. Podemos até dizer que a vida cristã é um processo de imitar a Deus. Imitar a Deus é o quê? Imitar Jesus. Porque Jesus é a manifestação física de Deus na terra. Jesus é o nosso padrão. Jesus é o nosso padrão de homem. Irmãos, às vezes dentro da igreja a gente fica assim, meus irmãos, me decepcionei com quantas pessoas estão hoje deixando de congregar porque olharam para o homem, se decepcionaram, e então isso é uma desculpa para deixar de seguir a Jesus. O Senhor sempre falou, foi maldito o homem que confia no homem. O Senhor falou que a gente ia ter decepção uns com os outros, porque nós somos pecadores imperfeitos. E Ele falou que o nosso padrão é Jesus, então você tem que olhar para Jesus. Se você olhar para qualquer outra pessoa e isso te desviar na fé, então talvez a sua fé não estava na pessoa certa, que é Jesus. Porque se você olhar para Jesus, você não se decepciona nunca. Imitar a Deus é imitar Jesus. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Jesus é o nosso exemplo. Ele falou assim, olha, vocês devem amar como eu amei. Qual foi o ponto de amor de Jesus? Como foi que Jesus nos amou? Morrendo por nós. Então ele falou, vocês têm que me imitar em amor. Eu dei a minha vida por vocês. Então vocês têm que amar uns aos outros a ponto de dar a sua vida um pelo outro. Confira, aí tem os textos. O motivo que temos para imitar é o fato de sermos filhos de Deus. Os filhos devem imitar ao Pai. E no que nós devemos imitar a Deus? Irmãos, nós sabemos que como pais, nós somos uma referência para os filhos. O filho te observa o tempo todo. Por isso a nossa responsabilidade com as crianças é muito grande. Elas são a herança de Deus para nós. Deus nos deu de presente. O que é uma herança? Geralmente a gente deixa de herança riqueza, o melhor que a gente tem, né? A gente não vai querer deixar dívida para os filhos. Então Deus nos deu uma herança, que são os filhos. E os filhos estão sob nossa responsabilidade, sob o nosso cuidado. Nós somos um referencial para os filhos, né? Então nós devemos imitar a Deus, que é o nosso Pai. E isso nos ensina que nós também devemos ter cuidado em ensinar os nossos filhos, porque nós somos o referencial para eles. Então, primeira coisa, no que nós devemos imitar a Deus? Primeiro, andando em amor. Paulo diz andar em amor. Ele sugere que o próprio conteúdo da vida cristã seja o amor. E o exemplo do Pai é um argumento forte. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Andar em amor é andar como Jesus andou neste mundo. A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus era o amor em pessoa. Deus não é amor? Jesus não é um com o Pai? Então Jesus era o
amor realizado na terra em pessoa. Jesus veio, irmãos, para nos mostrar que nós podemos ser como Ele. Por isso Ele veio em forma humana. Nós devemos nos esforçar para sermos como Ele. É fácil? A gente sabe que não é. É uma luta diária e constante, mas nós precisamos. Andar em amor, então, é algo da maior importância na vida do crente. Nós vamos ver mais alguma coisa à frente. Segundo, sacrificando-se pelos irmãos. Paulo continua a andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Não existe amor sem doação. A maior prova de amor é quando entregamos aquilo que mais amamos, a nossa vida, pelos irmãos. Jesus é o nosso maior exemplo. Irmãos, ninguém supera Deus no dar. Ninguém supera Deus no dar. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O que Ele deu? Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor diz: nós temos que ser imitadores dele, andar em amor, buscar em amor. Mas a nossa luta com a maldade da carne, ela é diária, e nós devemos em Cristo Jesus tentar vencer essa luta da carne todos os dias. Sacrificando-se, ponto 3, vivendo em pureza. Paulo continua: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Paulo ataca os pecados sexuais da época, todo tipo de imoralidade, perversão sexual, adultério, etc. Um filho de Deus não deve praticar mais essas coisas e nem mesmo conversar sobre elas. Irmãos, temos que cuidar da nossa boca, do que sai dela, do que falamos, dos nossos pensamentos. Deus conhece tudo que se passa aqui dentro. É o que eu falo, não adianta você ter uma conduta moral correta. Aqui dentro Deus sabe todas as coisas. Não adianta querer fingir ser bom para o outro, não, fingir uma atitude que às vezes não. Deus conhece a intenção do coração. Então a nossa vida, ela tem... Por que Jesus diz que nós devemos olhar para as crianças e ser como as crianças, porque o reino do céu é delas? Porque elas são puras e ingênuas em tudo que elas fazem. Tudo que elas fazem é extremamente verdadeiro. Tudo que as crianças fazem é muito verdadeiro, elas são muito sinceras, elas falam o que elas pensam. Elas amam de verdade. Quando alguém faz bem, elas amam. Mas quando alguém chega com a má intenção, a criança já tem medo, ela já fica preocupada. Então, o Senhor Jesus disse que a gente deve olhar para a criança para tentar ser como ela. E eu amo, para mim, assim, é um privilégio eu poder trabalhar com as crianças, porque eu aprendo com essas criancinhas todos os dias da minha vida. Eles nos ensinam tanto, eles têm um coração tão puro, eles são tão desprovidos da maldade, da malícia. E infelizmente eles vão entrando no mundo e o pecado às vezes vai tomando conta, e às vezes nós somos os responsáveis em gerar nas crianças, porque dentro de casa às vezes a criança ouve o que deve ouvir, ela vê atitudes que ela não deveria ver. Então nós somos na maioria das vezes somos sempre responsáveis por isso. Vivendo em pureza. Os conceitos, irmãos, os conceitos de certo e errado, eles sempre existiram. A Bíblia atual, a Bíblia que foi escrita 2000 anos atrás, aquilo que era errado desde o início, desde Adão e Eva, continua sendo errado até hoje. A gente sabe o que é certo e o que é errado, a gente sabe o que é imoral e o que não é. Então a gente deve tentar sempre dentro da nossa vida, mesmo na área da sua vida sexual, mesmo na área da vida sexual, nós devemos santificar a nossa mente na nossa vida sexual, em tudo, porque o Senhor está presente em tudo que nós fazemos.
O apóstolo Paulo fala, olha, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça sexo, vai passear com a família, instrui o seu filho, em todas as coisas da nossa vida, em tudo, Deus participa. Você acha que Deus vira o rosto, esconde quando você está lá tendo o seu ato sexual? Não, Deus está presente. Tudo tem que ser muito puro, porque é para Ele. Então nós devemos eliminar da nossa vida tudo aquilo que não agrada o Senhor. Isso é processo de santificação. Mas quem vai gerar isso em nós é o Espírito Santo. Na marra, isso não é eu forçar uma atitude, não. O Espírito Santo vai me trazer o convencimento todos os dias daquilo que agrada o coração de Deus ou desagrada. 2.4. Temendo a ira de Deus, sabei pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra. Por que a avareza é idolatria? Porque a avareza é o amor ao dinheiro, não é? O amor ao dinheiro. Se você é avarento, você é um idólatra. Você ama mais ao dinheiro. Mamon é seu Deus. Mamon é seu Deus se você é avarento. Que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Cuidado com o que você ouve, irmão. A palavra de Deus, ela é nosso esteio, ela é o esteio da verdade, ela é o nosso referencial de verdade. Então cuidado com tudo que você ouve, porque você tem que ponderar dentro da palavra. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. O Filho de Deus sabe que o Pai corrige, e todos os pecados receberão a justa punição de Deus. Deus nos corrige, irmãos. Deus não é complacente, como muitas vezes nós somos com os filhos e poupamos eles da correção e causamos às vezes um desastre na vida dos filhos por não corrigir. Deus corrige porque ama. A correção, ela é uma manifestação de amor. A complacência não vem de Deus. Deus é justo. Deus é justo. Ele faz justiça. Ele nos ama. Andai na luz. Paulo se utiliza de um segundo imperativo para a santificação. Andai como filhos da luz. Outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nós precisamos fazer a diferença no mundo, irmãos. Precisamos fazer a diferença no mundo. Devemos andar na luz por algumas razões. Primeiro, por causa da nossa identidade. Eu vou acelerar um pouquinho porque o pastor falou que o tempo já está curto. Deus é luz. E embaixo, aqui no parágrafo, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a nossa identidade é de luz, é de verdade. Irmãos, aquilo que é trevas, as trevas devem nos incomodar. As trevas devem nos incomodar. Aquilo que a gente sabe que não agrada a Deus, isso deve nos incomodar. Deve te incomodar ao ponto de você não ser Maria vai com as outras. Não fica indo com os outros, não, irmão. Anda com Deus. É com o Senhor que a gente tem que andar. Nós temos que agradar o coração do Pai. Às vezes eu aborreço o meu esposo em algumas coisas. Eu falei, não concordo. O Pai não vai se agradar. E eu tenho que agradar o coração do Pai. Eu amo o meu esposo. Graças a Deus ele é um homem de Deus, com bom senso. Mas muitas vezes eu falo, a prioridade é agradar o coração do Pai. Então a gente não tem que ser Maria vai com ninguém, a não ser com Jesus. Você não tem que fazer o que as pessoas fazem para agradar pessoas, irmão. Você vai agradar pessoas, vai desagradar a Deus, você não vai estar com Ele na eternidade. Importa agradar a Deus e não aos homens. Então, a nossa identidade é a identidade de luz. Por causa dos frutos da luz, a luz produz a bondade, justiça e verdade. Isso precisa ficar cravado na nossa mente. Bondade, justiça e verdade. A luz manifesta
essas coisas, bondade, justiça e verdade. Quem é da luz produz frutos de natureza moral que agradam ao Senhor. Isso é consequência de andarmos com Deus. Não é uma obrigação. Você não faz por causa você faz porque isso é fruto, isso é um reflexo de você viver na luz. Você abomina trevas. Você não se sente mal quando há trevas. Você não se sente bem quando há trevas. Você não se identifica, não há identificação conosco. A luz revela e reprova aquilo que é errado. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se aproxima da luz. A luz revela o erro, o defeito, o pecado. Às vezes a gente está andando no erro e a gente evita ler a Bíblia ou evita vir à igreja porque sabe que vai ser confrontado com a verdade. A gente sabe que vai ser confrontado. E nós não devemos correr do confronto, irmãos. Pelo contrário, se nós queremos andar em santidade, nós devemos correr ao confronto. Nós devemos nos confrontar com a palavra de Deus todos os dias, porque ela vai nos transformar, vai tirar da gente um monte de coisa que não presta. E, irmãos, isso é um processo que vai durar até a gente morrer. Vai durar até a gente morrer. Santificação é um processo até a gente morrer. A luz produz vida, a luz produz discernimento e ela nos dá direção. Um filho da luz deve buscar a direção de Deus, procurar compreender qual é a vontade ou o plano de Deus para a sua vida. Nós fazemos planos, não é? E às vezes nós não submetemos, nós oramos a Deus, muitas vezes, Senhor, ó Deus, abençoa para que aconteça assim, 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 assado, né? A gente não pede para que Deus faça a vontade dele na nossa vida, porque às vezes a vontade dele na nossa vida muitas vezes não é a nossa vontade. Mas a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e ela é perfeita. Irmão, se a vontade de Deus é perfeita, qual vontade é melhor, a minha ou a de Deus para a minha vida? Claro que é a dele. E Deus às vezes nos leva por caminhos que a gente não entende, mas que são necessários nós atravessarmos para que Ele produza em nós o que Ele quer produzir, para que nós alcançamos. Às vezes Ele quer nos dar uma bênção, mas às vezes a gente não está preparado para receber aquilo, e Ele vai trabalhar na nossa vida fazendo coisas contrárias à nossa vontade para nos preparar para recebermos aquela bênção. Mas a gente às vezes não consegue entender isso. Então a gente precisa se submeter sempre à vontade de Deus, porque ela sempre será o melhor. Ela sempre é melhor para nós. Então, como filhos, vamos aprender a andar na vontade. Luz produz direção. Enchei-vos do Espírito Santo. A santificação do crente é produzida pelo Espírito Santo. Ele santifica interiormente o crente, produzindo o fruto do Espírito. E olha só que interessante, eu observei isso hoje. Qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor. Não é à toa que o amor vem em primeiro lugar. O amor de Deus, ele é a base para desencadear todas as outras coisas. O amor, a alegria, olha bem como todos os outros aspectos do fruto são uma consequência do amor. Sem amor você produz alegria? O amor, a alegria, a bondade, fidelidade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas estas coisas decorrem se você tiver o amor. Não é à toa que o apóstolo Paulo descreve no capítulo 13 de Coríntios, lá, na 1 Coríntios, sobre o amor, e ele fala no final, dos três permanecem, pois, a fé,
a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. O amor de Deus é base para tudo. O amor de Deus manifestado em nós é que vai dar condições de gerar os outros, de gerar o fruto do Espírito na gente. Isso é muito maravilhoso, né? Então, enchei-vos do Espírito Santo. A gente vai se encher do Espírito à medida que nós andarmos com o Senhor. Ser cheio do Espírito Santo não é uma alternativa, é um imperativo. Para quem é filho de Deus, é um imperativo. Você deve ser cheio do Espírito Santo. Santificação não é algo opcional, mas é a vontade de Deus para o seu povo. Por quê, irmãos? Porque Deus está nos preparando para um lugar santo, um lugar perfeito. Deus está nos preparando para levar ao céu, irmãos. O céu é um lugar de santidade, é um lugar de perfeição. Por isso Deus começa a nos preparar aqui na terra. Trata-se de um mandamento que deve ser obedecido por todos os crentes. Não é o crente que se enche, mas apenas se dispõe para ser cheio. Não é você que vai se encher do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai te encher se você se dispuser. Senhor, eu sou vaso. Me quebra conforme o Senhor quiser. Faz de mim o que o Senhor quiser e me enche. Mas, Senhor, eu desesperadamente preciso ser cheio do Teu Espírito, Senhor, para que o Senhor opere a Tua vontade em mim. Devemos buscar o enchimento agora e sempre. Uma vida de contentamento que se expressa pelo louvor, pela gratidão e pela submissão. Essa é a vida cheia do Espírito Santo. Uma vida de contentamento, uma vida de gratidão. É a gente no meio do caos, irmãos. Nós estamos em meio ao caos na sociedade. Mas se a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem paz no meio do caos. A gente tem paz. A gente tem gratidão. Senhor, obrigada, porque o Senhor tem me preservado. Obrigado porque eu tive a Covid, mas o Senhor me preservou. Obrigado porque o Senhor não tem me deixado faltar o sustento, o alimento, Senhor. Ó Deus, quantas pessoas não têm um teto, mas eu tenho uma cama para dormir. Pode não ser luxuoso, mas você tem, irmãos. Deus tem cuidado de nós. Louvor. Então a nossa vida, o fruto do Espírito Santo vai gerar em nós louvor, a gratidão e a submissão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ao invés de tornar-se soberba ou independente, torna-se submissa e serva dos outros. Irmãos, aquela palavra é um ditado que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. É um ditado, mas que é totalmente 100% bíblico. Jesus veio para nos ensinar uma coisa: servir. A base do servir é o quê? O amor de Deus. Você só serve pelo amor. Só pelo amor você tem condições de servir e gastar a sua vida naquilo que agrada o coração de Deus. Santificação requer obediência, produz o bom fruto, bom testemunho do crente, e é produzida pelo Espírito, mas o crente deve buscar a santificação. Então nós encerramos aqui essa lição tremenda e maravilhosa, e nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Como? Pela palavra. Crescer na graça e no conhecimento. Quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente se enche de Deus, mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente agrada o coração de Deus, mais a gente se parece com Deus. Amém? Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem nos permitido estudar a Tua palavra tão maravilhosa. Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, que fazem separação entre nós e Ti. E nós clamamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós e venha nos encher do Teu Santo Espírito, para tirar de nós tudo aquilo que não Te glorifica, tudo aquilo que não exalta o Teu nome na nossa vida, para que possamos agradar o Teu coração, Senhor. Fica conosco, Deus, não só nesta manhã, mas toda a nossa vida, Senhor. Nós dependemos de Ti todo momento da nossa vida. Fica conosco, Deus. Te agradecemos pela oportunidade
de congregar com a tua igreja neste lugar. Abençoa a tua igreja sobre a terra. Abençoa o teu povo santo. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. À noite, às 19 horas, nós teremos um culto. Se você puder vir presencialmente, venha, que será uma bênção. Se você não puder, você participa conosco da live. Deus abençoe.